Eu passo a palavra agora à doutora Roseli Fischmann, que dispõe dos 20 minutos, se for necessário, mais um pouco. Conselheiro tem a palavra. Senhor presidente, muito obrigada. Eu gostaria de, preliminarmente, saudá-lo, na sua pessoa, saudar todos os deputados aqui presentes, saudar esta distinta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, agradecer o convite que me foi feito para aqui eu comparecer, agradecer a presença também do ministro Cláudio Lins, né, que, afinal, tem uma cooperação muito antiga com o Itamaraty. Fazemos ali umas contas, né, agora, antes de começar, são 15 anos colaborando voluntariamente com as relações exteriores do Brasil, com a Unesco, nos temas de tolerância, lá em Paris, aqui no Brasil, na América Latina, por acreditar nisso. Eu senti também a dificuldade do presidente de me apresentar, não é? E eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer, que é da assimetria, né, que fica aqui presente. É uma honra enorme para mim por conta dessa assimetria, né? Mas eu sou simplesmente uma professora, né? Então compareço com o espírito mais elevado de servidora pública, tenho feito minha vida dentro da universidade pública, né? Então é meu dever comparecer, esclarecer, trazer aqui os resultados das minhas pesquisas e poder partilhar. Mas digo que é assimétrico porque, de fato, precisaria ter aqui muitos colegas comigo, né? Colegas da área do direito, da ciência política, tenho ilustres colegas lá da própria USP que trabalham comigo, atualmente também na Universidade Metodista de São Paulo, né, são colegas que têm uma larga tradição e que poderiam, inclusive, fazer um esclarecimento melhor, né? E, então, desse ponto de vista, farei o melhor que eu puder dentro do ser coletivo que eu sou como pesquisadora, né? Ao mesmo tempo, também do ponto de vista da cidadania, eu creio que seria muito importante que outras vozes fossem ouvidas, né? O presidente frisou esse fato de que eu trago uma reflexão, né, um pensamento, a ideia é poder, de alguma maneira, esclarecer alguns pontos que nós vemos aí numa análise, né, a partir de fora, não de dentro do processo, como o ministro Cláudio Lins dizia, né, o Itamaraty funciona como um coordenador do processo, quer dizer, não é o único sujeito, muito pelo contrário, né, mas a nossa análise ela é feita, de um lado, do ponto de vista acadêmico, de outro, do ponto de vista da cidadania, né. E seria muito importante que esse debate tivesse propiciado a presença de outras vozes, porque o fato de que a maioria faça um tipo de vitória, né, simplesmente numérica, não corresponde à democracia, né? A democracia zela pelas minorias, né? A democracia zela pelo pensamento diverso, porque a democracia só existe pelo pluralismo. Então, seria muito importante, desse ponto de vista, é insuficiente minha voz. Ainda assim, importante que os senhores tenham me convidado, agradeço, né, e passo, então, aqui a fazer algumas considerações. Eu procurei preparar a minha fala em 3 partes, né, são 3 aspectos principais que eu resolvi estruturar, que eu acho que ficaria melhor. Então, o primeiro deles é essa defesa que eu vou fazer aqui, né, que farei, de que a proposta de acordo, e eu chamo de proposta de acordo porque parece que ainda não é, né, um acordo. Enquanto o presidente da República não ratificar, né, ele é uma proposta de acordo. Então, se aprovado, fere a Constituição brasileira, em particular no artigo 19, e em seguida depois detalharei. O segundo ponto que eu quero defender aqui é uma fala em defesa do Legislativo, em defesa desta Casa. Porque esse acordo, se aprovado, engessa a atuação do Legislativo em todos os itens em que ele toca e em alguns nos quais não toca, já que fica em aberto a possibilidade de serem incluídos outros temas. O terceiro ponto que então tratarei é sobre a posição do acordo comparativamente a outros, tanto da Santa Sé quanto do Brasil. Então, com relação ao primeiro ponto, me parece importante destacar, e isso eu não preciso vir a essa casa ensinar para os senhores a Constituição, é claro, porque os senhores juraram defender a Constituição e nos representam a todos, brasileiros, aqui a Casa do Povo, né? Então, o que é dito no artigo 19 é que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
e aqui então eu cito o inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, e agora o importante para nós, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a corroboração de interesse público. Muito bem, eu trouxe aqui, eu aproveito nesse momento e entrego, então, ao senhor presidente, esses documentos, são textos nossos, publicados. Agradeço ao deputado Ivan Valente, que ajudou a chegar de São Paulo, uma parte desse material. Agradeço ao deputado doutor Rosinha, que nos ajudou em todo o processo também. Não é? São documentos que eu trouxe, aquilo de que eu dispunha, muita coisa aqui já é esgotada para oferecer aos senhores deputados. Alguns que se encontravam aqui na semana passada, eu já entreguei em mãos. Para aqueles que ainda não receberam e têm interesse, nós montamos um kit para cada um, né? Então, este livro que nós publicamos, que é resultado das nossas pesquisas, Ensino Religioso em Escolas Públicas, Impacto sobre o Estado Laico, traz o estudo da doutora Ana Cândida da Cunha Ferraz, que é professora titular da Universidade de São Paulo, na verdade professora emérita hoje, já aposentada, e que ela faz o trabalho citando colegas, ela própria seria uma pessoa para estar aqui, né? Foi procuradora-geral do Estado de São Paulo, o doutor Elival, recentemente também titulado lá na Universidade de São Paulo, como professor titular, né, ela cita estudos do doutor Elival também, e esclareço, né, a temática específica do livro pede um debate na Comissão de Educação e Cultura. Esclareço que é dos temas mais delicados desse acordo, e entendo que me demorar aqui nesse tema é fugir ao caráter desta comissão. Mas acredito que seria da maior relevância. Porém, como o tema do ensino religioso nas escolas públicas se refere a um dispositivo constitucional, a doutora Ana Cândida, ao tratar disso, faz uma longa exposição sobre a questão do regime jurídico que rege as relações entre o Estado e as religiões no Brasil. E, para isso, ela recua um pouco e vai explicar que são 3 tipos básicos de relação. Um primeiro, que é a relação de fusão. Essa relação de fusão é aquela onde o Estado, na verdade, só existe para a religião. Não é? Quer dizer, o que justifica a existência do Estado é a religião em si. Um exemplo que nós temos nos dias de hoje, desse tipo de fusão entre o Estado e a religião, é a República do Irã. Esse é um exemplo claro, não é, que nós podemos citar pela própria estrutura, não é, e como é a relação que existe a que se reporta. E veja, é simplesmente uma constatação, não há qualquer tipo de valoração, que acho que é importante nós nos mantermos nesse sentido. O segundo tipo é o de união, né? E nessa relação de união, o que acontece é que o Estado tem sua vida, as religiões têm sua vida, porém elas mantêm uma relação muito estreita, de mútua influência do ponto de vista formal e oficial. Em geral, porém não exclusivamente, esse é o sistema onde há uma religião oficial de Estado. Por exemplo, no Império Brasileiro havia essa figura, e não à toa, não é? Há uma invocação específica no início da Constituição, que o relator cita, né, em seu parecer, por causa disso justamente, porque havia essa união. O Brasil saiu desse sistema, é claro, foi lá atrás. Hoje em dia, aqui na América Latina, que eu me lembro de pronto, a Argentina, né, tem esse sistema que tem uma religião oficial de Estado, então há esse sistema de união. O Brasil, desde a República, passou ao sistema de separação. E a questão é que esse terceiro sistema, essa terceira relação que se coloca entre o Estado e as religiões, ele dispõe de graus. Não existe um único grau, isso é uma coisa importante de dizer. Mesmo na fusão, ou mesmo na união, também existem alguns graus, que é uma coisa do ser humano, né? Alguns dados em relação à cultura, etc. Mas na questão da separação, existem 3 formas básicas de separação, também tentando colocar marcos, não é? Há uma separação que ela é a de rejeição, onde o Estado rejeita a religião. Rejeita, valora negativamente, que é o caso do Estado ateu, e o exemplo seria a União Soviética, né? Uma coisa que está no passado, mas que marcou, né, de alguma forma a história humana também. Um outro sistema é quando existe simplesmente um afastamento, mas o Estado aceita a presença da religião, não hostiliza. E muitos Estados modernos têm esse tipo de postura. E uma terceira, que é a chamada separação atenuada,
E na separação atenuada é onde o Estado valora positivamente a religião, mas ele protege a liberdade de crença. Ele valora positivamente a religião, mas protege a liberdade de consciência, de crença e de culto. E é bom lembrar que a liberdade de consciência, de crença e de culto colocam 3 graus no sentimento da adesão ou não religiosa. Ou seja, nessa questão da liberdade de consciência, o que existe é algo que se passa no íntimo da pessoa e que ninguém, absolutamente ninguém, pode ver ou dizer o que é. E por isto é, se vamos dizer isso mesmo num Estado laico, um santuário. Não é? Quer dizer, essa consciência do indivíduo. Esse espaço é aquele que não pode ser violado. Para nós, educadores, a questão da consciência, da formação da consciência, é dos temas mais importantes, exatamente porque é na formação da consciência que se coloca a questão da autonomia, e a única base possível para a democracia. Agora, o segundo ponto é a liberdade de crença, porque significa o seguinte: com sua liberdade de consciência, a pessoa, então, adere, né, a um determinado modo de crer. A pessoa pode também não aderir, tá certo? Ele vai ter, desde a sua visão, a descrença ou não crença, que também são coisas distintas. E isso, dentro de um Estado separado, ele também garante. Agora, aquele que adere a uma crença, ele tem esse primeiro momento, que é a adesão pessoal. É onde ele sente a escolha de uma determinada religião. É esse o ponto onde a pessoa, por exemplo, em um determinado ponto da vida, se converte. Ou que no interior de uma mesma agremiação religiosa, ela migra de um grupo para o outro. Porque os senhores sabem que essa diversidade religiosa, ela se reproduz internamente. Os grupos religiosos não são iguais, eles não são homogêneos em si. Eles têm uma grande diversidade interna. E isso é próprio da pluralidade humana, ela se reproduz ao infinito. Né? Então, uma pessoa, muitas vezes, no interior de um determinado grupo religioso, hoje ela participa de uma agremiação e depois ela migra e vai para um outro, porque é essa adesão que ela faz nesse ponto da sua liberdade de crença. E muitas vezes, aí se associa, então, o terceiro item, que é a liberdade de culto, onde isto passa a ser feito coletivamente. Onde isso ela se associa, ela vai exteriorizar, né, ela precisa celebrar em conjunto com aqueles que creem como ela. Então, vejam que dentro dessa perspectiva é que nós precisamos ver o Estado que protege ou não. Quer dizer, o Estado que tem a fusão com a religião, ele não vai reconhecer essas mudanças. Não é? O Estado que tem união pode ou não reconhecer. E o Estado que tem a separação, sim, definitivamente ele reconhece e garante ao cidadão. Então, o Brasil republicano, ele tem uma tradição de separação do Estado e das religiões. É uma separação clara. Na sua primeira parte, na Primeira República, essa separação era aquele tipo de ignorar, né? Onde o Estado ignorava as religiões. Os senhores sabem disso, da nossa história, né? Quer dizer, a Primeira República é uma tensão até, né? Depois, em 1934, de alguma maneira se recupera e passa, né, se recupera uma relação e passa a ser essa separação atenuada. Mas qual é a característica da separação atenuada? A característica da separação atenuada é que, por ser separação, e isto é o que o artigo 19 garante, qualquer exceção que se abra a esse princípio deve estar inscrito na Constituição. E se não estiver inscrito na Constituição, não pode ser agregado. Os senhores sabem também, não é, que tudo que se torna exceção tem que ser interpretado restritivamente e não expansivamente. Então, se a norma da relação do Estado com as religiões é a norma da separação, as únicas exceções previstas são aquelas que a Constituição já estabelece, não é? E que, nesse caso, nós temos, né, bem especificado em diversos artigos. Nesse sentido, por haver diversos artigos da Constituição que invocam aspectos que pode existir a colaboração do Estado com as religiões, e vejam que eu digo religiões no plural, nossa Constituição, em momento algum, menciona qualquer religião. Não é? É uma questão ampla, não é, de doutrinária, cultos, crenças, não é? Às vezes é pronunciado como igrejas, não é, também, mas é sempre
aberto, não é, que essa é a nossa colocação mesmo constitucional. Esses estudos que a doutora Ana Cândida apresentou foram baseados em estudos do constitucionalista doutor José Afonso da Silva, também professor lá da universidade, né, também de alguns outros colegas, e alguns, em particular, destacando essa questão da atenuação. Então, vamos ver. Há uma questão que aparece imediatamente, que é justamente a permissão ou não vedação expressa do proselitismo religioso. E isso é um tema em si polêmico, porque ele vai surgir na questão do ensino religioso nas escolas públicas, né? Quer dizer, no momento que a Constituição abre isto, de alguma maneira ela reconhece o proselitismo. Por que eu digo que é polêmico? Porque depois a LDB, quando vem regulamentar esse artigo, o que ela vai justamente dizer é que é proibido o proselitismo. Certo? Ou seja, os senhores vejam que nós temos uma situação muito complexa, já é complexa por aquilo que nós temos hoje. Porque, inclusive, esse artigo atual da LDB, a redação atual do artigo 33, ela foi aprovada a toque de caixa, como acordo de lideranças, no meio do mês de julho. Qualquer coincidência é mera coincidência. Mas, enfim, o fato é que a primeira versão, que era a versão de dezembro de 96, era muito mais interessante, tinha sido fruto do debate aqui no plenário, e, aliás, também muito apaixonado, né? Mas, de toda forma, a permissão ou não vedação expressa do proselitismo indica, né, um primeiro ponto dessa atenuação aí da separação. O segundo ponto de atenuação, e que aparece também no artigo 5º, inciso 7º, é a questão da prestação de assistência religiosa, que ali está prevista. Então, isso está previsto no artigo 5º para todas as religiões, não precisa nada além do que já está lá, tá certo? A liberdade, se fosse para fazer alguma coisa, teria que ser só específica sobre esse ponto, aliás, né? Uma questão de talvez uma lei complementar, que existem os termos da lei, mas, assim, de alguma forma isso remete à própria Constituição também. Um outro ponto de atenuação é que está também, de alguma forma, implícita e embutida na liberdade de associação para fins lícitos, a liberdade de associação religiosa. Isso é um ponto importante, porque, por exemplo, na década de 50, as religiões de matriz afro, elas foram perseguidas e com base em questão de associação, né? Então, no momento que existe a liberdade de associação, de alguma maneira, existe aí embutida essa possibilidade. A possibilidade da liberdade religiosa, né? Pode fazer associações religiosas, etc. O outro ponto de atenuação é o reconhecimento do casamento religioso, que já está expresso também no artigo 226, parágrafo 2º, também para todas as religiões. O casamento religioso tem efeito civil, desde que atendendo, né, aquela parte que os senhores conhecem. Um outro ponto de atenuação, e que é particularmente importante, que é muito caro, né, nós sabemos, as entidades religiosas, que é a vedação da instituição de impostos para templos de qualquer culto. E isso está no artigo 150, o caput, o inciso 6º, a linha A, né? Então, ele está ali também já registrado. A possibilidade de atribuição de recursos públicos, a escolas confessionais, como é previsto no artigo 213, também indica uma atenuação, que seria, de alguma maneira, né, um modo do Estado respeitar, não é, e proteger aí as religiões. Há em aberto a possibilidade dos feriados, que tenham cunhos, datas religiosas, etc. Há a possibilidade de divulgação pela mídia de manifestações religiosas, que vai aparecer nos artigos 221 e 222. Mas o fato é que há também existência de cláusulas garantias, que são normas que visam assegurar a liberdade de religião. Ou seja, de um lado, existe essa questão que é coletiva da relação do Estado com as instituições religiosas. E, de outro, os indivíduos, os cidadãos, simplesmente, na sua liberdade religiosa. Então, são duas dinâmicas que são distintas e que, de alguma forma, a Constituição também vai prever, né? Então, ela vai trabalhar. Então, por exemplo, dentro do ensino religioso, para citar o exemplo que me é muito próximo, do ponto de vista do aluno, é dito o seguinte na Constituição, de matrícula facultativa, né? Portanto, ninguém pode ser constrangido a assistir uma aula de religião.
Ninguém pode ser colocado para fora da classe e ficar exposto, porque ele diz que ele não quer assistir aula de religião, né? Portanto, o horário da aula precisa ser feito de tal maneira que não exponha. Então, daí nós começamos a entrar numa série de detalhes, né, que colocou o Conselho Nacional de Educação a pensar, Ministério de Educação, né, porque são temas que, dentro da própria legislação, fica atribuído à União, fica atribuído ao Conselho Nacional de Educação. Então, fica atribuído à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, senhores, vejam, nós entramos numa parte que a Constituição desdobra, não é, alguns aspectos e repassa também as suas responsabilidades, mas nada que possa fugir ao que está aqui, não é? E, finalmente, não é, aqui a atribuição do tratamento atribuído aos eclesiásticos também está na Constituição, a questão do serviço militar, de que são isentos, mesmo em tempo de paz, né, que podem ser, então, sujeitos a outros encargos que a lei vem a lhes atribuir, isso é o artigo 143. Então, de alguma maneira, o fato de que já estão listados, não é, já estão impressos na Constituição, quais são as exceções, né? Então, de alguma maneira, isso deixa claro que esse regime, não é, de separação é bem estabelecido. Qualquer coisa que fuja a isto é realmente uma violação da Constituição, não é? Está se acrescentando alguma coisa que ali não está. Por exemplo, não está proposto, né, a ideia de acordos internacionais, não é? Isso não é uma exceção prevista. Então, senhores, vejam que isso é um levantamento específico da Constituição, não é? O outro ponto que eu gostaria, aliás, é interessante, né, porque eu saúdo o senhor relator, não é? O seu parecer mesmo acaba trazendo isso, né? O senhor diz que o acordo é uma providência do Estado brasileiro. Então, com isso, como isso aparece, né, no texto, fica claro que é algo que o Estado está fazendo com um representante de uma religião, que não poderia fazer, pelo artigo 19. Não é? E há um outro ponto também que é dito, não é, aqui dentro do relatório. Com licença, só um minutinho, agora preciso achar aqui nas minhas anotações. Sim, o parecer do senhor relator diz o seguinte, é na página 23, ele diz assim: o acordo do Brasil com a Santa Sé é um tipo de aliança jurídico-religiosa. E o artigo 19 diz que é proibido à União, ao Estado, aos municípios e ao Distrito Federal firmar uma aliança com as religiões ou seus representantes. Então, me parece que do parecer do senhor relator, salvo melhor juízo, fica já devidamente esclarecido que é uma aliança. Quer dizer, a conclusão é correta, que é uma aliança, só que me parece que o encaminhamento deveria ser que, por ser inconstitucional, não deve ser aprovado. Né? Porque justamente é uma aliança que a Constituição veda. Então, isso eu deixo aos senhores, não é? Foi a minha leitura dos documentos que estão para todos, não é? O segundo ponto, como eu dizia aos senhores, que eu gostaria de tratar é, em defesa do Legislativo, a questão do engessamento do Legislativo nesses tópicos que ficam aqui no acordo. E é interessante porque, por ser um acordo internacional, os senhores sabem, os acordos internacionais, antecipando um pouquinho o que vai ser o meu terceiro item, eles não podem ser denunciados unilateralmente. Então, qualquer coisa que implique mudança do que está ali, e ainda que hoje esteja dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, dependeria da aprovação da Santa Sé. Por exemplo, a questão do ensino religioso nas escolas públicas, eu sou obrigada a dizer aqui, por uma questão de correção cidadã, por exemplo, há um grupo dentro do Brasil que faz um trabalho sério, empenhado, que não corresponde ao meu pensamento, que é o FONAPER. Né? Semana passada tinha um representante deles aí. Eu acho totalmente injusto que nós não possamos, o FONAPER e eu, fazer essa discussão dentro da Comissão de Educação e Cultura, mas não para discutir esse acordo, para discutir o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os senhores compreendem? Assim, já
várias vezes fui lá perturbar o deputado Ivan Valente, dizer se ele não queria assumir, né, de começarmos uma PEC do artigo 210, parágrafo 1º. Ele disse, não, Roseli, isso não é assim, né? Mas, sabe, então, ou seja, né, isso é um debate. Quer dizer, os seres verdes, isso é um... Mas eu acho que eu fui correta a sua resposta, isso não é assim, não é? É porque o Raul ia me excomungar da igreja, e eu... Tá certo. Então, senhores verdes, de toda forma, o que eu digo é o seguinte, neste debate, qual é o posicionamento? É um posicionamento de questão de cidadania, há pontos de vista distintos, precisariam ser realmente aí esquadrinhados, né? Precisaria ter um debate público muito mais intenso, porque é uma questão constitucional, né? Isto é da ordem constitucional. Então, tanto que a LDB é uma lei complementar. Quer dizer, nós não temos como permitir, não é, me parece, que um acordo internacional, fosse qual fosse, venha a interferir na ordem constitucional e de uma maneira que engessa e que depois nós aqui dentro não podemos mudar sem uma devida ordem. Por exemplo, dentro do ensino religioso, também para ficar nesse exemplo, é dito no acordo que o ensino da religião católica estaria em todas as escolas. O que acontece? A Lei de Diretrizes e Bases, nesse ponto, tem uma formulação que, aliás, esse artigo 33 é bastante confuso, mas ela não fala em uma postura confessional. Então, ainda que mantido esse sistema da matrícula facultativa, que nada poderia fazer o acordo se não repetir o que está na Constituição, não resolve, porque o que se faz com a escola é sério. Quer dizer, o que determina a ordem do que vai acontecer na escola passa pelo Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretarias de Educação, Conselhos Estaduais de Educação e, finalmente, a escola tem sua autonomia também para poder definir seus planos e seus projetos em acordo com a comunidade. Então, obviamente, isso atravessa todos esses níveis, não é? E interfere diretamente na escola, obrigando a escola. E a escola pública é o Estado. É a primeira frente do Estado com a qual a criança tem um contato. E se isso atravessar as comunidades, não é, não permite um debate, não precisa, como ficaríamos, não é? Então, assim, para dizer como repete, né, os itens internamente acabam repetindo esse problema. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é o que acontece em Portugal. Também adiantando um pouco a terceira parte, os senhores sabem, Portugal assinou em 2004 uma concordata, mas esse ponto é muito importante. Portugal assinou em 2004 uma concordata para poder rever a concordata de Salazar. Ou seja, havia uma visão de Portugal tentando sair de um passado que aprisionava a democracia, né, e ir em direção a um futuro. Então, por isso eles assinam em 2004. Né? Então, quando as pessoas repetem que muitos estados assinaram, é importante pensar qual é a constituição desses estados. O que a Constituição desses estados, 1, 2, 10 ou 1000, diz sobre a relação entre o Estado e as religiões? Qual é a história que esses estados têm com a religião? Por exemplo, quando, recentemente, né, o presidente Cavaco Silva foi recebido pelo Papa, a nota oficial dizia da longa história que Portugal tem com a Igreja em termos de expansão da fé, da qual os indígenas brasileiros também sofreram alguns efeitos, não é? Que é bom lembrar. Então, agora, Portugal de hoje não é o Portugal de 1500. Então, ele está trabalhando em cima de sua história. E, como eu dizia, em 2004, quando é assinada essa concordata, revendo a concordata de Salazar, já haviam acontecido alguns fatos. Então, e é isso que eu digo do engessamento do legislativo, e aqui eu quero pregar a defesa do legislativo, poder legislar livremente, né, nos representar como povo livremente. Então, quando houve a Revolução dos Escravos, logo depois foi aprovado o divórcio, que até então, por causa também dessa concordata, não era aprovado, e o que acaba ocorrendo é que justamente Mário Soares, alguns meses depois, quando ele é chamado a atenção, ele tem que assinar um documento em que ele relembra. Depois eu posso passar esses documentos, senhor presidente, para o senhor, o que eu estou citando aqui, que eu acho que é importante montar, talvez, sabe, uma pastinha, que o senhor possa ter todas essas exemplificações, além desse documento, que são os trabalhos já feitos, aqui a pesquisa que eu fiz especificamente para a comissão também,
sabe, para poder trazer informação. Então, eu gostaria depois de colocar em suas mãos, porque eu acho que é importante os deputados quiserem consultar. Então, por exemplo, ele é obrigado a dizer que os católicos portugueses não deveriam fazer uso do divórcio, por causa da concordata de Salazar. Ou seja, há uma lei, mas que depois o presidente precisa voltar atrás por aquilo que está escrito. Então, é complexo. Né? Se agora nós precisarmos aqui no Brasil, qualquer lei que diga respeito àqueles itens, né, que precise, de alguma maneira, ser feita um PS, né, algum tipo de correção ao final da lei para dizer que para os católicos não vale. Né? Eu acho que é importante deixar claro que aqui não se trata de uma questão de qualquer afronta ao sentimento religioso. Vocês vejam, a fé católica tem uma presença tão importante no Brasil, sabe? E o que prega a fé, né? O que tem feito, particularmente, alguns religiosos e religiosas, dos quais eu gostaria de citar aqui a falecida Dorothy Stang, né? Como um símbolo mais recente, eles têm lutado pelo Brasil, não é? E, de alguma forma, né, há uma história também de diversos grupos onde as pessoas se apoiam, onde no seu dia a dia elas encontram forças, né? Então não é isso. Nós estamos falando de uma questão, de uma relação que o Estado brasileiro vai se propor com as religiões. Né? Como será? Porque daí não será uma coisa única, né? É uma mudança do regime jurídico que rege essas relações. Muito bem, então, esse caso de Portugal, como eu dizia para os senhores, é bastante claro. Então, como ficaria? Há um outro aspecto também que é interessante de lembrar, que talvez traga problemas para o próprio judiciário. E que houve recentemente também um caso na Itália, que é o seguinte, por exemplo, há um item do acordo, não é, que fala da questão das sentenças matrimoniais, de serem recebidas no Brasil como sentenças internacionais. Então, obviamente, como a Igreja Católica não reconhece o divórcio no seu direito, tá certo? Porque vocês vejam, esse é o ponto também que é bom dizer, né, nessa relação, como eu dizia no início, a questão da liberdade de religião, que é do indivíduo, e a questão que é a liberdade das instituições. Né? São duas ordens distintas, mas o Estado precisa lidar com as duas. Então, uma pessoa que vai aderir a uma determinada fé, num determinado momento, seja ela qual for, vejam, ao fazer essa adesão, ela oferece a essa religião o direito de lhe cobrar certos comportamentos. Ela está fazendo essa adesão. E também não cabe ao Estado, nem a ninguém, questionar. É uma escolha da pessoa, né, da liberdade de consciência. Agora, o que acontece é que o Estado precisa garantir para essa pessoa tudo que todos da cidadania têm. Ela precisa estar garantida, seja por qual motivo for. Então, por exemplo, nesse caso das sentenças matrimoniais, né, o que acaba ocorrendo é que, obviamente, isto sairia, por exemplo, um brasileiro e uma brasileira casando aqui, daí por qualquer motivo eles não se entendem. Casaram na Igreja Católica e resolvem pedir, então, a anulação, que é um instrumento que existe dentro do direito canônico, né? Que é o direito canônico, é direito religioso, é bom frisar. Né? Portanto, qualquer relação de reconhecimento com o direito canônico é uma relação do Estado com uma religião, com qualquer tipo de lei religiosa. Né? Houve gente que comparou, se eu ouvi, acho que outro dia, não sei se foi no plenário, na votação da urgência, né, que, por exemplo, o Brasil assinou acordo, não sei se já assinou, ministro, com a República do Irã, né, que seria um exemplo. Só que a República do Irã foi de tipo comercial. O Brasil não assinou reconhecendo o Alcorão como lei. Certo? E não é nada contra o Alcorão. Tá certo? É uma questão, simplesmente, né, de que ali é de tipo comercial. Né? Então é interessante a gente deixar isso claro. Bem, agora, nesse caso que eu dizia para os senhores da sentença, como é que ficaria? Logicamente, um casal que se separa não está em harmonia. Quem já passou por isso, pessoalmente ou em sua família, sabe a dor que é e o problema que é. Então, entram sentimentos complexos, entram questões de bens, entram questão de filhos, entram muitas questões. E isso seria resolvido fora do Brasil, como ficaria? Um quer resolver aqui, outro quer resolver fora. O que mandaria? Como faria o judiciário? Como nós iríamos esfacelar esses casais? O que seria dessas crianças? O que seria disso? Para vocês senhores terem uma ideia, também deixo depois com o presidente, há uma notícia que a BBC transmitiu, e que eu tirei, inclusive, de um site mesmo católico: Igreja anula casamento de 9 anos e livra italiano de pensão a ex. Né?
Então, quer dizer, os senhores vejam que é o tipo da situação que pode ocorrer, né? E nós não estamos nem falando aí da questão de pensar, a questão mesmo eu penso muito mais, né, dos filhos, dos sentimentos das pessoas e do direito que eles têm como cidadãos brasileiros de serem atendidos pela legislação brasileira que os senhores deputados arduamente lutam para conseguir aqui aprovar, né, e colocar em vigor. Feito esse primeiro ponto, que é a questão, então, de como o acordo viola o artigo 19, mudando o regime que existe de relação entre o Estado brasileiro e as religiões em geral. E o segundo ponto, que é a defesa do legislativo, para que possa legislar livremente, sem qualquer tipo de amarra internacional, passa ao terceiro ponto, que é a comparação com outros acordos, e que será muito breve, é claro, porque simplesmente, como diziam os senhores, um primeiro exemplo do ponto de vista da Santa Sé, porque como é muito alegada essa questão dos muitos acordos, como eles precisamos ver no quadro específico da Constituição daquele país. Isso exigiria um trabalho de direito comparado, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o que foi o resultado da Conferência Internacional da Liberdade de Religião, promovida pela ONU em 2001, é um relatório longo e que expressa muito palidamente todos os debates que aconteceram. Quer dizer, então, como é que nós podemos simplesmente reduzir isso, né? Então, mas, por exemplo, pegando alguns casos, eu já citei Portugal, né, que assinou em 2004 a concordata para sair da concordata de Salazar, que era muito mais complexa e amarrava muito mais o Estado, e assim mesmo eles colocaram várias cláusulas. Existe uma questão de tempo e existe uma questão que foi criada uma comissão paritária junto à Assembleia Nacional, formada por representantes da Santa Sé, que trabalham junto com os deputados. É um calendário de reunião anual, como os senhores têm aqui das diversas comissões. Existe um assento permanente dentro da Assembleia Nacional Portuguesa para poder detalhar os termos do acordo, né, dessa concordata de 2004, e as notícias que saem, isso estão fartamente colocadas na internet, são todas de muita dificuldade, 5 anos depois, como estamos, né, que não andam os trabalhos, que existem dificuldades, uma série de cláusulas são colocadas, daí não são cumpridas porque não foram regulamentados. Existe uma questão de queixas apresentadas ao Papa. Esta reunião próxima, que eu dizia, agora há poucos meses atrás, do presidente Cavaco Silva, o Papa chamou exatamente para queixar do andamento, né, da concordata. Então, eu diria aos senhores assim, se existe uma pressão pela aprovação do acordo, depois de aprovado, essa pressão não terminará, certo? Porque existem questões por serem detalhadas, questões por serem resolvidas, afora esses pontos em conflito que ficarão. E os senhores, melhor do que ninguém, sabe como é difícil resolver, né? Toda vez que existem esses conflitos, porque são todos direitos. E daí, como ficam esses direitos em conflito? Mas aí sob a égide de um acordo internacional. Um outro exemplo também é a Espanha, que também assinou mais recente, mas também foi para sair da concordata que havia sido assinada por Franco. Né? E, de alguma maneira, a Constituição espanhola prevê a possibilidade de assinatura de acordos. Um outro exemplo é a Argentina, que chega a prever na Constituição, literalmente, a assinatura de concordata. Então, os senhores vejam que nós não podemos igualar o que não é igualável. Né? Há coisas que não podem ser consideradas como a mesma. Cada Estado tem sua Constituição, sua soberania, e ao firmar seus acordos, ele firmará dentro daquilo que lhe é possível. Então, seria qualquer afirmação numérica é muito generalizante. Né? Nós precisaríamos pegar Estado a Estado que firmou algum acordo e dizer onde está na sua Constituição, o que permitiu, qual a extensão. Um outro ponto interessante também, agora já colocando com relação aos acordos do Brasil, isso o ministro depois pode talvez até nos esclarecer melhor, passando os olhos muito rapidamente por aquele site, aquela página, né, do Ministério das Relações Exteriores, que é muito informativo, que elogia Itamaraty por manter aquilo, porque permite, né, que todos possam consultar e saber o que existe. O que nós observamos é que, por exemplo, países com o Brasil têm uma relação diplomática muito intensa, como Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, vai por aí afora, são muitos acordos que foram assinados, porque são acordos localizados, tanto com relação ao tema,
quanto com relação, muitas vezes, à duração. Não é? Quer dizer, isso os colegas da área do direito internacional falariam muito melhor do que eu. Tentei trazer um colega que está em Londres nesse momento apresentando trabalho. Então ele não pôde vir comigo lá do Lago São Francisco. Mas, assim, de toda forma, essa questão é importante de ver. Por que é feito assim? Justamente para dar essa liberdade. Então, o acordo ele é bastante limitado, não é? Ele não vai amarrar o Brasil em nenhum dos seus poderes, não é? E firmamos tantos acordos quantos sejam necessários. Então, não existe um único, amplo, abrangente, né, desses diversos... Nós passamos, é muito interessante, uma página muito instrutiva, é importante que o Itamaraty mantenha essa página, porque qualquer da cidadania hoje em dia vai à internet e pode consultar e saber a quantidade que nós temos de acordos que já saíram de vigor, outros que estão, nada assim tão em aberto. Então é interessante frisar, os senhores vejam que aqui, do ponto de vista da nossa relação com outros países, nós fazemos um acordo muito amplo, ao contrário do que fazemos com relação a outros estados. Com relação aos acordos da Santa Sé, outros países que nós analisamos, eles vêm do passado, tentando mudar numa direção de menor ingerência para o futuro. E nós estamos na direção oposta, permitindo uma ingerência que na República nunca houve, né? E mudando, sobretudo, não é, esse nosso sistema, não é, de relação. Então, eu acho que é importante, né, que os senhores considerem esses aspectos, não é, como ilustrativos, não é, desses problemas que se apresentam, né? E aí também é um outro ponto que eu gostaria de me colocar, estou já fechando, presidente, que eu ouvi naquela votação da regime de urgência também, que alguém mencionou a existência de uma lei das religiões e que depois eu consegui o rascunho disso foi um jornalista que me passou até, né? Porque ainda não está colocado, mas eu queria dizer que esse tipo de medida demonstra uma reação, talvez, de alguns grupos, por temor de que, se esse acordo for aprovado, o que poderia acontecer, mas mais do que nunca demonstra o quanto se está mudando, né, quanto mudaria, o quanto isso é uma proposta de mudança do regime da relação do Estado com as religiões e sem que passe pelos procedimentos constitucionais usuais. Então, isso eu tinha como contribuição. Os senhores me desculpem se me estendi demais, se me alonguei. Gostaria, como tem outros colegas aqui, eu creio que esse debate precisaria continuar. Gostei muito de ouvir o presidente dizendo que esses debates se estenderão, o senhor não vai colocar em votação enquanto isso tudo não tiver, não só hoje, né? Que ele precisa de outras pessoas, e fico à disposição. Muito obrigado, professora. Eu queria só lembrar aos senhores deputados que o parecer do relator não está em discussão. Como o parecer se tornou público, que foi entregue à comissão, a comissão tornou o parecer público, mas ainda não marcou reunião, isto é, está marcada para amanhã a discussão e talvez a votação do parecer, se assim nós aqui deliberarmos. Está pautado, então o parecer não está em discussão. A expositora, a professora, citou, evidentemente, porque o parecer é público, mas para nós deputados ele não está em discussão aqui hoje, só o conteúdo ou o mérito da mensagem ou do acordo. Com sua licença, presidente, o senhor desculpe se eu avancei, mas como está na internet, eu usei como material de pesquisa. Nenhuma censura, só material de pesquisa mesmo. Nenhuma censura para a senhora. Estou dizendo que a senhora usou realmente do seu direito, que é público. Bom, olha, nós estamos com o plenário cheio e uma presença maciça de parlamentares, que eu gostaria que fosse sempre assim. Então, por aqui, inscritos quase 30 senhores parlamentares, quer dizer, inscritos aqui não, presenças, né, registradas. E para debater... senhoria, mas vamos chamar de Vossa Excelência, responda de forma objetiva, porque vão haver muitas perguntas aí. Então, Vossa Excelência poderá ter a oportunidade de retornar a cada assunto nas diversas perguntas. Então, objetivamente, eu pediria que a senhora respondesse as perguntas dos senhores parlamentares. Para começarmos o outro bloco imediatamente. Eu tentarei ser sintética também. Eu acho que existe uma questão fundamental que eu gostaria de frisar.
que é o seguinte: o fato de nós analisarmos, ou melhor, os senhores, a partir de amanhã, eu digo a partir, porque eu imagino que isso vai se estender, artigo por artigo, sem dúvida é algo positivo, mas eu insistiria que é uma questão estrutural que é anterior. Que essa questão estrutural é o fato de que esse acordo muda a relação jurídica do Estado brasileiro com as religiões, porque estabelece uma aliança. Então, embora, né, o ministro frisasse, né, essa sujeito de direito internacional, não é, que é o Vaticano, que é a Santa Sé, há um certo debate, se eu não me engano, sobre a ideia de ser Estado soberano, mas é um Estado, né? Há uma peculiaridade, reconhecido, citado sempre como um caso na literatura de direito internacional, né, como um caso excepcional, reconhecido dentro da ONU, por exemplo, tem o papel de observador, né, não vota, né, acho que, porque logicamente é uma entidade importante, isso ninguém vai colocar em discussão, né, dentro da história, né, mas o fato é que incide na nossa Constituição quando diz que não pode firmar aliança com a religião ou seu representante. E no caso, a Santa Sé, mesmo que não seja figurativamente a Igreja Católica, é seu representante. Não é? Eu acho que isso fica. O que é complexo é que ela vem pela via internacional, além de tudo. Não é? Então, isso fere o artigo 19. Isso é absolutamente estrutural. Como é estrutural, alguns deputados frisaram a questão de tomarmos aí o artigo 18, o artigo 19, o artigo 20, são artigos importantes, não é, de serem lembrados, de serem analisados, porque eles vão justamente jogar, não é, essa problemática do que pode ser mudado depois, não é, daquilo que pode ser alterado pela via diplomática. Não está expresso que o Congresso será consultado. Agora, eu gostaria ainda de fazer também, mais uma vez, a defesa do Legislativo e dizer que isso engessa, sim, não é, o Legislativo, porque ele diz respeito ao que está na Constituição e na lei ordinária no Brasil, ou complementar, no presente. E democracia é vida, democracia é evolução. Os senhores sabem disso, ou nós não teríamos saído da ditadura. Não é? Democracia é esta pluralidade que está aqui, não é? São os diferentes pontos de vista, e é esse embate democrático. A democracia não é um regime simples. Não é? A democracia é um regime, justamente, para que o parlamento, para poder mudar, transformar, e nós não podemos ficar amarrados. Não é? E mesmo a Constituição, para isso nós temos a previsão de PECs, etc. Então, nesse sentido, né, uma fala muito bonita, não é, da doutora Ana Cândida, justamente, né, lembrando que a lei, embora muitas vezes referida ao passado e vigente no presente, ela precisa mirar o futuro. Então, os senhores são os grandes construtores do futuro desta nação. Jogam muito para nós, educadores, mas se as leis não nos permitirem avançar, nada avançará. Então, os legisladores são os grandes educadores da sociedade. Então, é por esse futuro que nós temos que ver, porque nada está amarrado, né? Agora, na questão que o doutor Takayama colocava, deputado Takayama, com relação o deputado Jefferson Campos, sobre a discriminação, eu gostaria de lembrar que, sistematicamente, no debate sobre ensino religioso nas escolas públicas, na situação que nós temos hoje, nós temos que estar sempre andando com o artigo 227, né, que diz: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E, infelizmente, o fato é que, muitas vezes, essa legislação, que é pensada com cuidado, é debatida, quando ela chega na escola, ela não gera o efeito que os senhores imaginem. Vocês poderiam estar imaginando. Agora, isto, neste caso, vem por uma via internacional e vai atingir cada escola no rincão mais afastado do Brasil, para dizer que tem que ter o ensino da religião católica. Tá certo? Vai amarrar a escola. E vejam, volto a dizer, não há nada contra as religiões. Se fosse uma outra religião, e disse isso para alguns deputados da bancada evangélica, quando conversei, sou contra essa lei das religiões, porque isso fere o Estado laico.
Nós estamos falando de uma questão de que todos possam ser tratados em pé de igualdade. Já digo também, não deveria, mas não sou nem ateia nem agnóstica. Sabe, eu tenho fé e acho que não devo dizer isto aqui por respeito àquele de quem não se diz o nome em vão. Tá certo? Então, simplesmente, nós estamos aqui falando entre seres humanos. Nós estamos fazendo aquilo que a democracia faz, que é construir. Senhores, desculpem. Agora, me chegou aqui uma informação que é justamente do doutor Milton Ribeiro, né, que está aqui assessorando. Ele diz que, com relação àquele acordo de 1989, foi criado, eu estou dizendo o que me foi passado, né? O arcebispo militar do Brasil, ele tem um próprio nacional residencial, né, que é a residência oficial, um carro oficial, passagens e diárias para todo o país, selos e postagens, e uma sala que ocupa 5 salas do sexto andar do Ministério da Defesa. Isso é a informação que me foi passada. Depois, quem precisar de detalhes, talvez o doutor Milton Ribeiro poderia também passar. Muito obrigado.